Fala galera, eu sou o Jofler E eu sou a Nayara. e nós somos o Casal Teólogo. Nesse primeiro episódio a gente vai estar compartilhando com vocês a nossa história, como que tudo começou. A gente acredita que é importante a gente compartilhar com vocês antes de falar sobre qualquer outro assunto, sobre assuntos teológicos ou sobre assuntos do dia a dia mesmo, né? A gente acredita que seria importante vocês nos conhecerem, por isso que a gente vai estar compartilhando com vocês a nossa história, tá bom? Desde já, a gente já pede que aonde você estiver assistindo, se você puder deixar seu like, se você puder compartilhar com outras pessoas também, isso vai nos ajudar muito. Tudo começou em 2017. Na verdade, eu tinha acabado de mudar para Rio Verde de volta e aí foi quando eu vi o Joffer pela primeira vez. Ele nem sabia da minha existência, mas eu vi ele a primeira vez na igreja. Ele não era da igreja que a gente é hoje, né? Mas ele tinha ido com a banda tocar lá na igreja e fazia um mês que eu tava aqui em Rio Verde. E eu vi ele lá e achei ele bonito, tudo. E nunca esqueci dele, né? E isso foi engraçado porque eu não conhecia praticamente ninguém em Rio Verde. Mas eu resolvi procurar ele no Instagram. Eu vi ele, né, no dia que ele estava tocando lá na igreja. E revirei o Instagram. A gente sabe que mulher, quando quer alguma coisa, a gente brinca que é igual ao FBI, né? Então eu fui revirar a internet atrás dele aí, através do Instagram dos pastores, até achar, enfim, foi... Não sabia o nome dele, não sabia o nome de nada, mas eu encontrei, achei ele no Instagram, gente. E aí eu olhei tudo, pensei, não vou seguir não, porque vai que por um acaso ele passou o olho lá no meio das pessoas e me viu e de repente vê que eu começo a seguir no mesmo dia, né, vai me achar louca. Então deixei, mas olhei esse Instagram e tal, não sabia nem como é que falava o nome dele, essa parte é engraçada, porque o nome dele escrito a gente não sabe como que fala. E enfim, e aí passou, eu não esqueci dele e fiquei com isso na cabeça, deixei passar. Aí depois de um tempo, se eu não me engano, eu encontrei ele no Facebook. Aí no Facebook tinha mais informações, né? Dei uma olhada e vi que a gente tinha uns amigos em comum. E perguntei sobre ele, né? Dele pra essa pessoa aí, desse amigo em comum que a gente tinha. Aí a pessoa me falou que ele era da Assembleia, da Igreja Assembleia, o pai dele era pastor. E aí eu olhei e pensei, eu acho que esse negócio não vai dar certo, porque ele é da Assembleia, eu sou de outra igreja, eu não vou pra igreja dele, ele é filho de pastor, ele jamais vai vir pra minha. E na época eu ainda era bem roqueira, eu falei, ele não vai gostar do meu estilo, tatuagens, cabelo desse jeito, vamos deixar isso pra lá, enfim. Mas eu não esqueci dele, ficou dessa forma, né? E também continuei não seguindo o Instagram nem nada. E segui a vida foi passando e vez ou outra ele aparecia lá na igreja, né, amor? Ele conta que de vez em quando ele ia lá na igreja, de vez em quando eu via ele lá, mas ele continuava sem saber da minha existência. E enfim, a vida seguiu, passou um bom tempo aí, né, em 2017, 2018, cada um com a sua vida aí, ele vivendo a vida dele, os processos dele e eu os meus, até que em 2018, em setembro de 2018, eu fui para Nova Zelândia, passar um tempo lá. Enfim, tive meus processos aí com Deus, um processo longo aí de chamado, ministério, tudo isso. E eu já tinha, como mencionei antes, visto o Joffer várias vezes na igreja. E aí, nessa época que eu tava na Nova Zelândia, eu tava tentando resolver a minha vida, se eu ia ficar lá, se eu ia voltar pro Brasil. E em meio de muita oração, Deus me confirmou que eu deveria voltar, né? Então eu resolvi minha vida, resolvi que eu ia voltar. E aí eu não lembro como é que foi a história, assim, que se alguém falou dele pra mim, do Joffer pra mim, ou alguma coisa, eu sei que eu lembrei dele e fui procurar de novo. Pensei, nossa, eu vou voltar pro Brasil. Lembrei dele, eu não lembro muito bem como é que foi a história. Procurei de novo no Instagram. Daí eu achei ele no Instagram. E aí foi onde eu comecei a seguir ele. Eu tava lá na Nova Zelândia, mas eu já tinha resolvido que eu ia voltar pra cá. E aí comecei a seguir ele no Instagram. Aí ele me seguiu de volta, eu fiquei feliz. Acho que ele nem sabia quem que eu era, me seguiu de volta, mas eu já sabia, né? Já tinha um breve entendimento de quem ele era. E aí foi isso. E eu voltei pro Brasil, já sabendo, né? Assim, pensei, agora é hora de seguir ele, vai que dá certo essa história, né? Não sabia nada, mas voltei. E aí eu voltei pra igreja normal, depois de um tempo,
Acho que ele pode contar um pouco melhor a história. Ele também não morava em Rio Verde na época e voltou para Rio Verde. Então a gente se encontrou novamente aqui em Rio Verde, né? Eu participava algumas vezes da igreja, né? Era de outra igreja, a gente ia umbanda, então tocava bastante. Daí a gente ia, frequentava, né? Participava de alguns cultos, participava de algumas vezes que tinha ceia. E eu lembro dessa vez que a Nayara me seguiu, né? Eu entrei no Instagram dela, vi lá Nova Zelândia e tal, achei diferente. E eu vi, até falei para ela depois, né, que eu tinha gostado da frase que estava na bio dela, que era Jesus, livros e um copo de café, escrito em inglês. Achei muito interessante, comecei a seguir. Como eu estava morando em outra cidade, na época eu estava passando por alguns processos também pessoais, Deus estava tratando, falando muita coisa comigo, realmente assim, me envolvendo em um processo. E então eu retorno para Rio Verde meses depois, e então eu vou para a Batista, para a igreja que a gente faz parte hoje. E então ele começa, né, a nossa jornada, começa a nossa história, começando com a amizade. Eu lembro a primeira vez que a gente se viu de fato, assim, foi numa reunião, a primeira reunião que teve do Ministério de Jovens. Ela estava voltando da aula do CETEBAN, né, do seminário que a gente é formado, Seminário Batista Nacional. E aí ela veio direto da reunião, tal, cumprimentou a galera ali, me cumprimentou. E desde esse dia a gente começou, né, uma amizade ali, começou a se aproximar bastante, a gente começou a conversar, viu que tinha muita coisa em comum, né? E foram se passando tempos e tempos, até o momento que eu tomei a decisão de fazer o seminário também. E aí a gente começou a estudar junto, então a gente já começou a participar de momentos juntos, tudo que a gente ia fazer era sempre junto, saía junto, sentava, conversava. A gente tinha aula juntos no seminário. Depois a gente começou uma banda com a galera e a gente participava junto também. Então acaba que tudo que a gente ia fazer, a gente sempre era muito parceiro, sempre estava presente ali um na vida do outro. Então essa amizade foi cada vez mais crescendo, foi se fortalecendo e a gente foi cultivando, né, cada dia essa amizade. Eu acho legal contar, mencionar, né, que quando a gente se encontrou ali na igreja a primeira vez, já existia ali um sentimento da minha parte de antes, né, de anos antes, ali 1 ano e meio antes de ter visto ele antes e nunca ter esquecido dele. Então, quando eu vi que ele foi pra igreja, eu pensei, nossa, esse negócio tem algo de diferente, porque até então pensei, nossa, se o pai dele era pastor de outra denominação, e aí de repente ele vem pra nossa, isso, quando a gente gosta da pessoa, tudo a gente acha que é um sinal, né? Mas eu comecei a achar isso interessante, porque eu achava que jamais isso poderia acontecer, né? E isso aconteceu, ele veio, e aí, como o Gilford mencionou, a gente começou a se aproximar, e eu, desde o princípio, assim, já gostava dele, já tinha esse sentimento por ele, porque já tinha me interessado antes, né? Então, e aí, tudo que a gente fazia, a gente era amigo, tudo, mas tinha um sentimento da minha parte. Eu tentava esconder, eu tentava ser neutra o máximo possível. Na minha cabeça eu era, mas acho que todo mundo percebia que eu gostava dele. Ele também, acho que de certa forma, percebia. Mas eu sempre fiquei na minha, gostava dele, orava muito por isso. Nessa época eu orava muito porque era algo muito complicado pra mim. Porque havia outras pessoas na igreja, muitas meninas interessadas nele. E eu orava muito pra que, se fosse de Deus, as coisas acontecessem, né? Porque pelo fato de ter outras pessoas interessadas, pra não haver nenhum tipo de intriga. E também pelo fato de nós sermos muito amigos, né? Então, como a gente começou a fazer tudo muito junto, eu nunca falei nada do que eu sentia por ele. E eu orava muito pra Deus que, se fosse da vontade de Deus, que ele me enxergasse como eu era de fato. Sem eu precisar falar nada, porque não concordo, né, com esse posicionamento. Até assim, quando as pessoas me perguntam, as meninas devem se declarar para os meninos, tudo. Eu sou do tipo de pessoa que eu acredito que não deve chegar e falar nada. Eu acho que, na minha opinião, os meninos devem procurar, né? E ainda mais o Gilford, sendo quem ele é, uma pessoa sempre foi muito sério, muito sistemático no jeito de ser. Eu sabia que se eu falasse alguma coisa, ia dar ruim. E é claro que eu também não falaria pelo jeito
de ser do meu jeito, né? Eu jamais faria isso porque eu não concordo. Mas eu orava muito. Então, eu, de certa forma, eu sofria muito. Eu orava demais, pedia a Deus uma direção enfim, era uma época, foi isso. Eu gostava dele, tentava esconder, não conseguia, e orava para que Deus fizesse o que deveria ser feito aí. Da minha parte sempre foi muito neutro. Assim, a gente tinha uma amizade e eu tinha amizade com as outras pessoas, com as outras meninas, então era muito tranquilo isso, só que da parte da Nera tinha um sentimento. De início, isso não era perceptível, né? Só que depois, conforme o tempo foi passando, eu fui acabando percebendo e algumas vezes até a gente teve algumas conversas de eu ter que chegar nela e pedir, né, pra gente dar um afastado, porque eu tava achando que as outras pessoas já estavam percebendo, já estavam começando a comentar, sendo que não tinha nada entre nós dois, né? E eu sei que ali no momento, tipo, ela agiu de maneira muito sábia, assim, muito plena, e depois ela me conta, né, que achou ruim e tudo mais. Mas eu via também muita sabedoria, né, da parte dela, de agir dessa forma, de existir um sentimento de gostar de mim, só que nunca ter mencionado isso, até para não estragar a nossa amizade. Então, como a gente era muito amigo ali, né, não só nós dois, mas a galera em si, talvez isso poderia acabar prejudicando. Até que a gente foi cada vez mais se aproximando e foi surgindo um sentimento ali, né, na virada de ano de 2020. A gente passou a virada ali muito próximo, a gente praticamente todos os dias estava fazendo alguma coisa entre a galera e acabou que a gente foi se aproximando até o dia que eu resolvi conversar com um dos nossos pastores, o nosso pastor Marcondes, e ele me deu algumas orientações, segui algumas orientações em partes, né, em outras eu não segui. Então hoje, quando eu olho para trás, a gente vai até aconselhar alguns jovens em relação a isso. A gente sempre aconselha que sigam aquilo que a gente fala, porque pode evitar muito sofrimento. Eu poderia ter evitado muita coisa que eu passei, que eu sofri. Lá atrás, se eu tivesse seguido essas orientações, eu teria evitado, teria sido algo mais tranquilo, algo mais dentro daquilo que realmente era para me ter vivido, mas eu acabei me precipitando em alguns momentos. E logo em seguida, a gente estando junto ali nós dois, eu fui e conversei com ela, perguntei o que ela achava da possibilidade da gente orar. Claro que foi tudo meio sem jeito assim, né? Porque era tudo novo, a gente sempre foi muito amigo, então não sabia como que conversar, como que a gente conversava para dar espaço, o que eu falava, mas ali a gente acabou entrando em um acordo que a gente iria orar, né? Então a gente orou durante um mês. Ele não deu muito bem um mês, vou deixar a Nara contar essa parte, mas a gente começou ali então a partir de uma amizade para uma oração. Esse momento em que o Joffer conversou comigo, me chamando para orar, já tinha quase um ano que a gente era amigo, né? Então, assim, ele chegou na igreja ali, acho que março, foi isso, mais ou menos? Final de março, por aí. E aí, quando ele me chamou para orar, já era janeiro do outro ano. Então, eu fiquei esse ano inteiro gostando dele, orando por ele. E passando essas situações aí que ele contou, da gente ter que se afastar em alguns momentos, porque as pessoas chegavam nele e comentavam, ele não gostava. Ele não gostava de mim e não gostava que as pessoas comentassem que a gente tinha alguma coisa, porque as pessoas chegavam nele para falar, mas ninguém chegava em mim para falar nada. Então, assim, eu fiquei esse ano todo aí com esses dilemas, né? Quando ele chegava em mim realmente para falar pra gente se afastar, eu falava, não, tudo bem, né? Super assim, com aquela cara de que tá tudo bem, mas por dentro eu morria de sofrer por causa disso. E aí, enfim, quando houve essa virada do ano, né, de 2019 para 2020, ali nesse comecinho, foi quando eu percebi que num desses momentos que a gente tava bastante junto com a galera, ele tinha olhado pra mim diferente. Eu percebi que o olhar dele tava diferente do que todas as outras vezes que a gente tava junto. E aí eu percebi que tinha alguma coisa diferente, porque o jeito dele me olhar tinha mudado. E aí eu comecei a ficar mais feliz, né, por isso. E aí em algum momento aí, poucos dias depois, ele, numa situação aí, ele encontrou um momento pra me perguntar o que eu achava da gente orar.
E aí eu fui sincera com ele, eu disse que desde sempre eu achava que a gente tinha tudo pra dar certo, porque a gente tinha muitas coisas em comum, a gente parecia muito, dava muito certo, conversava bastante, e que eu via nele características de uma pessoa que eu via como alguém que daria certo pra minha vida. E eu acreditava que a gente poderia dar muito certo. Então aí a gente entrou nesse acordo pra orar, igual o Jofer disse. Tudo foi muito desajeitado, assim, a gente não sabia nem como se comportar um com o outro, porque era muito amigo, e o Jofer sempre foi muito sério, muito fechado, então eu também não sabia nem como conversar com ele direito a respeito disso. E aí a gente orou esse um mês aí, e, e aí logo a gente começou a namorar, né? Esse um mês depois, a gente tinha uma viagem marcada pro The Sand, Brasil, né? E a gente tinha comprado isso já na época que a gente era amigo, uma galera. E aí eu sei que a gente começou a namorar, acho que uns 3 dias antes. Eu acho que foi um dia antes. Foi um dia antes. Teve um jantar, né, na sua casa e acabou que eu fiquei preso no trabalho, né? A gente tinha marcado... A gente tinha marcado pra oficializar o namoro. 7 horas, 7h30, acabei chegando lá quase 10 horas da noite. Por conta do trabalho, e acabou que a gente jantou e tudo mais, oficializou ali com os pais da Nayara, e logo no outro dia a gente já tinha que ir para Goiânia, né, pra gente pegar o avião e ir para São Paulo participar do Descendo, né? Detalhe importante que eu esqueci, no meio dessa oração aí a gente também passou por um processo, a gente estava lembrando sobre isso. A gente resolveu que ia orar, né, juntos aí. Deu uns 15 dias que a gente tava orando, o Joffler resolveu que não queria orar mais comigo. A gente tinha marcado um almoço na casa de uma colega aí, bem próxima, amiga da gente, e a gente chegou lá pra almoçar, e antes da gente descer do carro, ele me disse que não queria mais orar não, que eu nem lembro muito bem as coisas que ele falou, você lembra? Disse que não queria mais orar, que ele achava que não era aquilo, que tinha pensado que a gente poderia dar certo, mas não era aquilo não, que ia encerrar a oração. E eu fiquei muito, muito mal, porque, querendo ou não, quando a gente gosta da pessoa, né, já começa a orar gostando da pessoa, a gente cria expectativas. E aí, com 15 dias, ele chegar em mim e falar que não queria mais orar, então, tipo, como se tivesse jogado todos os meus planos, né, por água abaixo. E aí, a gente teve que almoçar na casa dessa amiga, tipo, meio que terminado na oração, maior climão. Tava rindo disso esses dias aí, a gente conversando. E eu fiquei com muita raiva, assim, e ele agindo como se fizesse tudo muito bem, e eu mal, né, por conta desse término dessa oração. E a gente ainda tinha que tocar mais tarde, no mesmo dia, na igreja de uma congregação nossa aí. E na época que a gente ainda tinha a banda. E aí a gente, terminado nessa oração aí, né, nem tinha começado a namorar ainda. A gente teve que tocar. E aí a gente saiu desse almoço, foi ensaiar, foi pro ensaio. E ele teve que ir comigo. E eu morrendo de raiva. E a gente passou o som lá, ensaiou tudo. Daí na hora de ir embora, eu falei que era pra ir embora com outro amigo nosso, que eu ia pra casa. E aí fui pra casa e à noite tinha que voltar pra tocar. Terminado. E daí a gente foi nesse meio termo aí, quase bati o carro na hora que eu voltei pra igreja pra ensaiar. Pra ensaiar não, pra gente ministrar mesmo. E aí participamos do culto, tocamos lá. Daí, na hora de ir embora, ele veio falar comigo. Você lembra disso? Eu tava passando por muita coisa, né? Não era só a nossa oração em si, né? Mas muito, muito processo mesmo interno, assim, muita coisa pessoal entre eu e Deus. E então tinha muita coisa que era confuso, e eu tinha muito esse temor de que a pessoa que eu fosse me relacionar seria para de fato casar, né? Eu sempre levei isso muito a sério, não queria de forma alguma namorar por namorar, então tinha muito esse temor. E é como tipo, a Nayara falou, a gente sempre conversava que tinha muita coisa em comum, mas na minha cabeça ainda tinha preconceito mesmo, muita coisa que eu tinha dentro de mim que precisava ser desfeito, muita coisa que a Nayara tinha também dentro dela que precisava ser desfeito. Então, como estava tudo muito ali novo, muito ali recente, era muita coisa na minha cabeça acontecendo ao mesmo tempo.
e esse temor, sabe? Tipo, poxa, será que ela é mesmo a mulher de Deus para mim? Será que não? Será que esse namoro ele vai culminar num casamento? Será que não? Então acabava que isso tudo gerava muita confusão e foi gerando esse pensamento de que a gente dá certo, né? A gente é muito parecido, porém a gente é muito diferente um do outro. Tem muita diferença entre a gente. E acabou que eu falei, né, isso para Nayara. A gente terminou a oração ali, falei que não queria. Expliquei, né, assim, de uma forma bem confusa, mas tentei explicar. E aí, à noite, né, depois do culto, depois que tudo aconteceu, a gente ministrou e tal, eu senti muito ali um temor, sabe, muito mesmo, assim, um temor, um medo, até mesmo da gente perder a nossa amizade. Daí a gente foi lanchar num lugar, acabou que a galera foi lanchada e eu e ela ficou dentro do carro, a gente conversando muito sobre isso e tal. E aí a gente decidiu que a gente ia continuar orando, né? Vamos continuar orando e tudo mais. E beleza, a gente continua orando. Então a gente pula aí de novo ali para o momento que a gente oficializa o namoro, né? Com os pais da Nayara, com os meus pais e tudo mais. E a gente vai pro Descende. Chegando no Descende, a gente tava ali, né? Todo mundo reunido numa casa e tudo mais. E aí volta de novo aquele sentimento, né? Aquela coisa de, poxa, eu acho que não é isso, eu acho que não vai dar certo esse namoro. E ali no terceiro dia, mais ou menos, eu já tava meio que evitando, assim, a Tayara. Então, muita coisa eu sei que eu errei, muita coisa eu falei. A gente conversa hoje isso, reconhece isso. Mas era porque muita coisa estava acontecendo, né? Entre nós dois e entre todo mundo ali em si. Era muita coisa que a gente estava vivendo. Uma experiência totalmente diferente, totalmente nova ali em São Paulo, algo que a gente queria muito participar. E aí acabou que a gente tava tendo esses sentimentos assim, um com o outro, e principalmente da minha parte, né? Eu pensando, poxa, eu acho que não é isso, eu acho que não é isso. Até que a gente recebe, né, um pastor amigo nosso lá, com uma galera da igreja dele lá de São Paulo. Daí ele chama a gente no canto e começa, né, a falar algumas coisas assim, coisas particulares mesmo e tal. Ele não sabia como que estava a nossa situação, mas ele falou muitas coisas ali, liberou muitas palavras e tudo mais. E aí a gente, tipo, vai pro evento, né? A gente tem uma história engraçada de como que tudo aconteceu nessa nossa ida para São Paulo. A gente participa do evento e tudo mais, a gente perde o voo de volta, a gente fica ilhado praticamente lá em São Paulo. Enfim, E uma galera com a gente, né? Assim, foi uma experiência muito legal com os amigos, tudo que a gente viveu. A gente relembra disso sempre, assim, rindo. Então, como amigos mesmo, foi algo muito bom pra nós. Mas o Jover, nesse meio tempo aí, realmente começou a me evitar, não começou a agir comigo como um namorado, e eu não sabia também como agir com ele, porque eu percebi que ele tava mais na dele, e eu não queria invadir, né? Não queria ser invasiva, mas ao mesmo tempo hoje era meu namorado, né? Porque a gente tinha concordado que ia namorar, e eu não sabia realmente como proceder nisso, mas eu percebi que ele não estava muito legal comigo. Mas, enfim, continuamos aí, né? Depois de termos ficado em São Paulo ilhados, a gente voltou para Rio Verde. E até então tava tudo certo, né? Tirando esses sentimentos aí que o Jofer tinha de não ter certeza. Da minha parte, eu sempre tinha muita certeza de que era ele. Porque por todos os processos que eu tinha passado com Deus, eu estava eu tinha muita convicção, tenho muita convicção do chamado que Deus tinha para minha vida. E eu sabia que para eu cumprir esse chamado, eu precisava de alguém que tivesse um chamado complementar ao meu. E eu via muito isso no Jofer, além da gente combinar em todos os sentidos, além de ser uma pessoa que, claro, fisicamente me atraía, gostava dele, a gente tinha essa questão dos chamados serem complementares. E isso, pra mim, depois de tudo, toda a minha história, depois de tudo que eu passei na minha vida, que isso é uma outra longa história, eu vi que a pessoa pra minha vida tinha que ter isso. E eu via tudo isso no Joffre, né? Então eu conseguia ver com muita clareza. Por isso que eu orava muito por isso, por ele e tudo. Mas ele ainda não via isso em mim, não tinha essa certeza pelos processos dele. Então a gente nunca estava no mesmo
no mesmo sentido no relacionamento. Enquanto eu tinha certeza, ele não tinha. Então a gente ficava... Não, a gente pode dizer que a gente não estava... Eu estava envolvida no relacionamento, mas ele ainda não estava 100%. Né? Então, a gente não estava no mesmo patamar, digamos assim. Né? Então, quando a gente volta para Rio Verde depois do decênio, tava nessa situação aí. E logo em seguida, no outro fim de semana, a gente já tem um evento com a galera da igreja e a gente vai para esse evento, para o acampamento. E quando chega no acampamento, a gente estava tomando de conta da organização, né, de tudo. A gente estava organizando o evento e tal e tudo mais, junto com outra galera que faz parte da liderança. E ali no primeiro dia, no segundo dia de evento, eu já chego numa decisão falando, quando chegar em Rio Verde, eu vou terminar o namoro. E nisso a gente estava no meio do evento e participando de tudo ali, das ministrações e tudo mais. E eu começo, evitar, né, a Nayara, até porque estava envolvido em tudo ali, mas a gente acabou evitando, a gente não conversava, a gente muito distante ali. E eu chamo um dos nossos pastores para conversar e eu vou e falo para ele, olha, está acontecendo isso. E quando eu voltar para Rio Verde, eu vou terminar o relacionamento e tal, porque não estou sentindo bem, não estou sentindo confortável. E a Naira começou a perceber, então ela começou a ficar muito mal, muito triste com isso. Ali no evento em si eu já comecei a perceber que ela já estava percebendo que algo ia acontecer, então ela estava muito triste, abatida. E enfim, aí a gente também já não conseguiu aproveitar, né, mais ali o evento em si, participou de tudo e tal, mas com esse peso no coração, né? Então daí a gente volta para Rio Verde, né? A gente volta do evento, do acampamento, e quando para o carro, né, na porta da minha casa, a gente desce as coisas ali tudo, eu vou e falo para ela que eu não queria mais, né? Foi bem com essas palavras, olha, eu não quero mais, não é isso, né? A gente começou a namorar, mas vi que não é isso, queria muito que desse certo, a gente é muito parecido, tem muita coisa em comum, mas eu sinto que não é isso. E, enfim, acaba ali terminando, não dando muito espaço para ela falar. Eu também não queria falar, porque eu já tinha chegado, né? Numa decisão, já tinha decidido que era aquilo, então acho que nada do que ela fosse falar ali iria mudar a minha opinião no momento. E para não precisar falar mais coisas ainda e às vezes acabar piorando a situação, então fiquei nisso, né? Eu não falo alguma coisa, acabou que eu não falei. E aí a gente então tem esse término, né? A gente passa esse tempo aí terminado. Pra mim foi terrível, foi péssimo, né? Porque tínhamos chegado da viagem do Descende, aí fomos pro acampamento da igreja e... Enfim, a gente tava namorando, tava ali num processo, eu tava muito feliz porque gostava dele. Mas aí realmente, como ele começou a me evitar no próprio evento, me ignorar completamente... agir de forma assim bem seca, distante comigo, eu percebi, falei, nossa, ele vai terminar comigo. E aí foi bem ruim mesmo a questão do evento, porque eu não aproveitei nada, eu fiquei muito mal, bem para baixo, não consegui realmente aproveitar. Aí a gente voltou, ele terminou comigo, fiquei, nossa, assim, acabada. Eu não lembro bem as coisas que eu falei para ele, mas eu também a gente conversou bem rápido mesmo. Eu lembro que ele comentou alguma coisa de ter tido uma direção de Deus, que não era isso pra vida dele no momento, alguma coisa assim. Me deixou bem confusa com tudo, porque, né, já tava terminando, já tinha terminado no meio da oração. Então, foi um negócio muito confuso. Eu fui pra casa, assim, destruída, bagaçada. E aí, conversei com algumas pessoas, que eram umas meninas que eram mais próximas de mim, procurando ali um consolo, enfim, alguma coisa. Conversei, contei o que tinha acontecido e fiquei bem mal, né, nessa situação aí. Então, esse namoro nosso aí durou, acho que uns 20 dias. Não durou nem um mês. A gente orou um mês e namorou 20 dias. E nesse meio tempo, terminamos 2 vezes. Uma vez na oração, uma vez no namoro. Era muito difícil de assimilar, né? Até porque a gente era muito amigo. Então, era uma amizade muito grande, e de repente essa amizade ela se torna uma oração, né? Que na verdade era pra gente ter seguido uma orientação, orado mais tempo. A gente ora ali
é só um mês e essa amizade se torna um namoro, então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo muito difícil ali, de confuso da gente assimilar, porque era amizade, era o ministério, tudo que a gente fazia era junto, então acabava que emocionalmente a gente já Misturava, né? estava envolvido, já estava tudo muito ali misturado, tipo, a nossa amizade com o namoro, com o ministério, com a banda, com tudo que a gente fazia junto, com todas as responsabilidades. Então estava muito envolvido. Então para mim isso foi algo muito difícil, né? Foi muito confuso ali no momento, mas eu cheguei a essa decisão de que seria melhor terminar do que eu estar enrolando, né, a Nayara e tipo, tá namorando só por namorar. Então eu decidi a gente dar uma pausa ali, né, terminar. Dá uma pausa não, terminar de vez, né? Terminar de vez. E então a gente termina, né, logo em seguida já vem a pandemia. Tipo, isso foi questão de 10 dias depois, 15 dias depois, um mês, não lembro exatamente. E no mês seguinte já começa a pandemia. Foi isso. Então, tudo que a gente tinha de programado com a igreja é cancelado. Tudo que a gente tinha programado ali para fazer junto, para estar junto, né, tinha sido cancelado. Então, a gente entra na pandemia, né, terminado, sem nenhum tipo de contato. A gente mandava uma mensagem aqui, outra ali, mas era coisa tipo do seminário, coisa para resolver do ministério, né? Uhum. E então a gente entra, né, na pandemia dessa forma e sem contato nenhum. Logo nisso também a Nayara já passa por algumas outras mudanças, né, dentro da casa dela. Ela muda de casa e tudo mais. E a gente sem nenhum tipo de contato, né? De repente, então, voltam as aulas, né, do seminário ali de forma online. E nisso a gente não se via, a gente não tinha nenhum tipo de contato, a gente não conversava. E então começa ali, tipo, dentro de mim, um tempo depois já, não sei, não lembro exatamente quanto tempo depois, mas as coisas começam a voltar, as atividades começam a voltar pouco a pouco ali, e dentro de mim, tipo, foi renascendo o sentimento de que a gente tinha, tipo, da nossa amizade, um sentimento que eu comecei a ter pela Nayara ali no início do namoro, aquilo que me fez, né, chegar nela e convidar para a gente orar e a gente começar o namoro. Então aquilo começa a retornar, aquele sentimento de forma agora muito mais forte, de forma muito mais intensa. E eu até tipo me senti assim bem confuso, porque falo, poxa, tempos atrás eu não estava confortável com isso, eu não queria isso. E agora, tipo, começa a renascer esse sentimento, começa a ressurgir, né? Todas as lembranças, tudo que a gente tinha passado junto ali. E então, eu lembro, tipo, um momento, assim, que fez virar totalmente a situação. Eu tava no trabalho e aí pensando já, muitos dias pensando, muitos dias refletindo sobre isso, se eu voltava a conversar com a Nayara ou não. E aí no meio do trabalho ali vem uma pergunta, né? Tipo, será que ela não é a mulher de Deus para mim? Tipo, será que eu não estou deixando passar a oportunidade de realmente ter a mulher que Deus tem para minha vida? E isso, tipo, me enche de temor ali quando eu me pego pensando nisso e vem essa pergunta, esse questionamento. No meio do trabalho ali na mesa mesmo eu começo a chorar, tipo, a chorar mesmo de forma copiosa, assim, chorar muito, tipo, a ponto todo mundo ao meu redor começar a perceber. E era algo que eu não conseguia controlar. Tipo, era uma mistura de temor com medo, sabe? Medo de ter perdido a Nayara, medo de ter perdido tudo que Deus tinha para minha vida ali, através do nosso relacionamento. E então eu peço liberação ali nesse dia, eu vou para casa e nesse mesmo dia já vou procurar o nosso pastor Marcondes, vou conversar com ele, expor tudo que estava acontecendo, expor toda a situação. E aí ele me orienta, então a orar, né? A continuar orando por isso, dessa vez sozinho, orar sozinho. E aí eu vou então entrar nesse processo, né? De querer, tipo, voltar a ter contato com a Nayara, querer estar perto, né? A gente sempre gostou muito de estar perto. Só que agora eu não podia porque tinha pandemia e eu não podia, tipo, chegar de forma
brusca, assim, do nada. Tipo, a gente tinha terminado um relacionamento, tinha partido da minha parte. E, de repente, eu volto, assim, a se me aproximar do nada. Então, eu começo a lhe passar por um processo, né, de oração, um processo onde aquele sentimento, né, aquele sentimento que eu tinha por ela voltou de maneira muito forte. Eu não podia expressar esse sentimento, não podia demonstrar esse sentimento. Então, eu começo, né, a passar por esse processo aí na minha vida. Assim, a gente ficou todo esse tempo aí afastado, né, por conta da pandemia. E pra mim foi muito bom esse processo, porque eu não precisava encontrar ele, né? Porque nos 20 dias ali, pós-término, a gente ainda se via muito porque ainda não tinha estourado a pandemia. Então, esses momentos que eu via ele, eu tentava evitar, ele me ignorava, né? Ele me... enfim, me evitava e eu ficava mal, então o pessoal ainda saía para comer um lanche, eu não ia porque eu gostava dele, eu tava muito mal, então eu saía do culto, eu ia para casa. Então, e quando veio a pandemia que fechou tudo, a gente não se viu, então de certa forma isso começou a me ajudar a me curar um pouco, porque eu não precisava encontrar ele, né? Eu gostava dele, mas pelo fato de não precisar ver, isso vai ajudando, né? Então, aí todo esse processo que o Joffer conta que ele teve, eu tava em casa, passando por problemas dentro da minha própria casa, lidando com outras coisas, mas ao mesmo tempo orando, né, para que Deus me curasse daquilo, que se realmente não fosse da vontade de Deus, que para que Deus tirasse o sentimento do meu coração, porque eu já tinha sofrido muito, já tinha orado por ele praticamente 1 ano, tinha passado por tudo isso. Então foi um processo que eu fui meio que, claro que ainda gostava dele, mas eu estava me sentindo mais forte, estava conseguindo lidar mais com a situação. E aí depois, né, como a gente conta, aí as coisas começaram a voltar aos poucos, né? Às vezes a gente conseguiu uma vez aí 1 mês de volta das atividades, eu acho que foi em torno de maio de 2020, que a gente teve aulas presenciais do seminário, como a gente fazia esse seminário junto. Aí a gente conseguiu aí, né, a igreja conseguiu liberação, a gente fez as aulas ali de hebraico, e foi, acho que uma das primeiras vezes, poucas vezes, que a gente se viu depois da pandemia. Depois não, né? No processo da pandemia. Tinha se encontrado uma ou outra vez de forma rápida, mas esse mês aí de maio a gente se encontrou praticamente todo final de semana, porque tinha as aulas, né? Então a gente começou a se aproximar no sentido de se ver. E aí foi quando ele começou a se aproximar de mim, assim, de sentar mais perto, tentar puxar um assunto, alguma coisa, porque ele já estava nesse processo aí de oração, enfim. Teve o caso também que você conta de, no meio da oração, alguém te liga e pede para continuar, que Deus tinha falado com a pessoa para você persistir. Ah, sim, é verdade. Mas isso não foi... Isso foi antes da gente namorar. Nessas idas e vindas da nossa amizade, o Jofler tinha chegado em mim e falado pra gente se afastar, né, tudo. E aí teve um dia num churrasco na casa de um amigo, que mesmo a gente sendo amigo, ele me ignorou, não olhava na minha cara, me tratava assim, diferente. E esse dia, antes da gente namorar, eu fui embora muito mal, chorando, e falei pra Deus, orando no carro, que eu ia desistir, que eu ia parar de orar por ele, porque eu não aguentava mais essa situação, que eu gostava, ele não gostava de mim, e ele me ignorava, em alguns momentos ele era bem frio comigo, claro, pra tentar me evitar de certa forma, porque se não tinha sentimento da parte dele, ele realmente não tinha que alimentar nada em mim, né? De certa forma isso era certo. Só que isso doía em mim. Então esse dia eu fui embora bem assim, decidida, aí orando pra Deus, falando que eu ia parar de orar por ele porque eu tinha desistido, né? E ainda falei, Deus, se for da tua vontade, o Senhor vai falar pra mim. Se o Senhor quiser que eu continue orando por ele, o Senhor me fala, porque eu não vou orar mais. Isso tinha sido, se eu não me engano, um sábado ou num domingo, e aí acho que no meio da semana, um colega, uma pessoa próxima minha, me mandou uma mensagem no dia, eu tava trabalhando, e aí a pessoa me disse que tava orando por mim e que Deus tinha entregado uma palavra. E olha, não sei o que tá acontecendo com você, mas Deus me falou que ele tinha uma palavra para você, e a palavra era persista. Então, não sei o que é, mas a palavra é persista. Continue persistindo no que você tem aí com Deus. E eu tava no trabalho, eu comecei a chorar no dia, porque tinha sido 3, 4 dias depois dessa oração que eu tinha feito pra Deus.
Aí eu falei, amém, né? Aí chorei muito, falei, tá bom, senhor, vou continuar orando então. Mas isso foi antes, né, do nosso namoro. Então, quando acontece tudo isso, né, da gente orar e terminar, namorar e terminar, e eu com essa palavra de persistir, eu ficava muito confusa, eu não sabia o que Deus tinha. Como assim? Eu oro, Deus me confirma de certa forma, mas e aí? Enfim. Então, isso foi muito confuso, né? Então, enfim, aí quando voltamos aí pra pandemia, pra gente se aproximando, porque o Joffrey começou a se aproximar, eu fiquei muito na minha, e eu tava muito fechada, bem fechada na minha, pra me poupar de qualquer sofrimento, porque eu também tava me curando de tudo isso. E aí eu percebi que ele tinha começado aos poucos a se aproximar ali na aula, puxar um assunto de alguma coisa, tentar conversar alguma coisa de forma bem devagarzinho, bem sutil, mas eu comecei a perceber alguma coisa diferente. E nisso eu fui tentando, né, de várias formas, assim, voltar, né, ter um contato. Então, a gente tava ali na aula, eu tentava sentar mais próximo, conversar. Até porque a gente, tipo, era amigo de todo mundo, tal, conhecia, né? Sempre teve muito bom relacionamento com todo mundo. Só que a gente sempre teve um ao outro. Tipo, por mais que era amigo de todo mundo, era amigo ali da galera, mas a gente sempre foi, tipo, muito mais próximo um do outro. A gente sempre teve um ao outro. Em casa também, tipo, a gente sempre encontrou essa parceria de ter um ao outro para conversar, para estar próximo, né? A gente precisava conversar ou queria compartilhar alguma coisa, sempre era um ao outro. Então, como a gente tinha muito, né, essa proximidade, então acabou que eu fui tentando pouco a pouco ali, sentia muito falta disso, né? Como a gente não tinha mais esse contato, então eu sofri bastante nesse processo, porque já não tinha mais a Nayara para conversar e tipo, tudo remetia poxa, eu errei, né? Tudo isso que eu tô passando, tudo isso que está acontecendo foi por conta de um erro meu. E errando, tipo assim, tentando mesmo saber o que era a vontade de Deus, porque, como eu disse, eu sempre tinha muito esse temor. Então, eu não queria estar no relacionamento só por estar, não queria, tipo, de forma alguma enganar Nayara, ou que fizesse surgir algum sentimento nela de novo ali que não existisse. Então, eu sempre fui muito transparente com ela sempre foi muito transparente comigo. E então eu acabei sofrendo muito por conta disso e sofri as consequências disso e tudo ali entendendo que eu estava passando por aquilo por conta de decisões minhas, erros meus. Então fui tentando ali pouco a pouco retornar, manter o contato e tudo mais, e nisso sempre orando. Então eu acho que o que mais ajudou a gente nesse processo foi que a gente sempre buscava em Deus. Tipo, por mais que a gente errasse em alguma decisão ali com o outro e tudo mais, estava distante, estava sofrendo, mas a gente sempre buscava essa cura em Deus, sempre buscava esse momento de intimidade com Deus para achar as respostas nele, né? A gente buscava muita orientação dos nossos pastores, de pessoas mais velhas, e sempre tinha esse temor, né, em dar os passos corretos, tomar as decisões certas. E eu lembro que a gente estava participando, foi fazer uma live, né? Então, assim, acaba que voltava as coisas presenciais, de repente fechava tudo, voltava, fechava. Daí a gente foi fazer uma live no sábado pro culto e acabou que esse dia não deu certo de jeito nenhum, tipo, o pessoal não conseguiu transmitir a live. E aí eles falaram, ó, galera, não vai ter como fazer a live. E aí, beleza, e como a gente já tava lá, a gente já ia tocar, já ia cantar. E então a gente começou um momento de adoração ali, foi muito bom esse dia, né? Tava poucas pessoas ali, mas foi algo muito bom ali que a gente viveu, que a gente participou. E aí no final desse momento, né, que como não tem live, mas a gente ficou ali adorando ao Senhor e tudo mais, no final disso tudo, né, a gente bastante quebrantado ali, a gente dá um abraço e tudo mais, e deu um abraço bem forte, assim, na Nayara, e, tipo, acho que demonstrando tudo que tava sentindo ali, tudo que tava preso mesmo ali, tudo que eu tava passando, sofrendo, e dei um abraço muito forte nela ali, misturou já com o momento ali, com a presença de Deus e tudo mais. E aí nesse dia, né, no final do dia que a gente foi embora e tudo mais,
eu vou e, tipo, abro tudo assim pra ela. Abro tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tava passando. Todas as minhas dores que eu estava enfrentando, todos os pensamentos. E aí no meu disso eu vou e falo para ela, tipo assim, eu quero me casar com você. Não sei se ela lembra disso, acho que ela tava tão assim, atordoada que, enfim, no meio disso tudo, eu falo, né, tudo que eu tava passando, tanto que eu tava sentindo a falta dela, e eu falo isso, eu falo, olha, eu quero me casar com você. E então, após esse dia, a gente volta ali a ter um contato, né, um pouco maior, a gente retorna às nossas conversas e tudo mais. Eu não lembrava disso mesmo, não. No meio dessa conversa toda, falar que queria se casar comigo, eu não lembro muito bem disso, não. Mas eu acho que ele nem podia ter falado isso pra mim nessa época, porque ele tava num processo de oração e o pastor tinha falado que não era pra ele falar ainda, mas acho que ele tava com tanta coisa envolvida ali no momento e ele me falou. E assim, acho que até antes disso, antes disso que a gente teve as aulas de hebraico, foi antes. Então, como a gente estava se aproximando ali, né, aos poucos ali na igreja, e eu vi que a gente estava estudando hebraico e eu vi que ele puxava um assunto, às vezes mandava uma mensagem para mim, alguma coisa, e eu comecei a estranhar, né? E aí a gente foi na casa de uns irmãos estudar, os irmãos chamaram a gente, e ele foi comigo, e eu tipo, gente, tá terminado, como assim? E eu percebia que ele tava, né, meio junto, e eu pensava, não é possível que ele tá fazendo isso, não é possível que ele tá fazendo isso. E eu comecei a ficar, tipo assim, confusa e ao mesmo tempo muito brava, porque eu já tava, assim, estressada com a situação, né? Já tinha passado por essa situação de término e tudo, tava querendo me recuperar e ele, como assim? Ele começa a conversar comigo, começa a ir comigo lá pra estudar com o pessoal, começa a mandar mensagem. E aí eu já tava muito já estressada com isso. Claro que no fundo eu gostava, porque eu ficava feliz de saber que ele, de certa forma, ainda gostava de mim. Mas eu tinha muito medo daquilo acontecer de novo. Então, aí nesse dia que o Jofer conversou comigo aí, né? Foi depois de todas essas situações aí. Aí eu também, eu não lembro, eu acho que foi nesse dia que eu fui bem sincera com ele também. Falei muita coisa que eu não conseguia confiar nas coisas que ele me falava, por conta de tudo que a gente tinha vivido, por conta de tudo que eu tinha passado, que eu tinha me frustrado muito, e que agora eu tava conseguindo me recuperar de tudo que tava passando, mas que eu não tinha segurança, eu não confiava, não conseguia me abrir para ele, porque eu tava muito fechada, com muito medo de sofrer de novo, com muito medo de passar por aquilo. E falei muita coisa pra ele, assim, do que ele tinha me feito sentir, do que eu tinha pensado naqueles momentos todos, o que eu via dele, o que eu tinha enxergado nele nesse meio tempo. Falei umas coisas, eu acho que bem doloridas, assim. E, enfim, falei que não conseguia, né? Confiar, que não conseguia acreditar. Mas a gente continuou, assim, nessa amizade aí, né? Conversando, estando junto, enfim, né? Aí depois disso a gente volta a se aproximar, ter um contato maior e tudo mais, e finaliza um processo que eu estava de oração, e nisso, como a Nera citou, a princípio não era para mim compartilhar nada com ela, mas como tava tudo ali muito intenso, muito borbulhando, sabe, era muita coisa envolvida, muita coisa que eu tava passando, não só em relação a isso, mas em relação dentro de casa mesmo, em relação a trabalho, tipo, eu era muito sozinho, me sentia muito sozinho, então sempre tive ela, né? E aí nesse momento não podia mais contar com ela, com a presença dela e tal, igual eu falei, por erros que eu tinha cometido. Então finaliza esse processo de oração, daí o pastor me chama para conversar, né? E aí tipo ele já estava sabendo que eu já tinha contado para ela e tudo mais. E aí ele me dá um sermão ali, né? Fala coisas que foram verdades, mas coisas muito duras e que de fato eu precisava ouvir. Como eu disse, a gente acabou errando várias vezes, né, nesse processo, mas tentando acertar, mas sempre buscando a direção do Senhor, não que justifique, mas a gente, tipo, sofreu as consequências, né, de cada decisão
errada que a gente teve, principalmente eu, né, nessas idas e vindas. E então a gente conversa, né, a gente senta, conversa, e a gente decide então retornar à oração para que a gente pudesse voltar a ter um relacionamento. Assim como o pastor havia chamado o Geoffrey para conversar, ele também me chamou para conversar sozinha, né? E aí conversamos, aí eu contei que o Geoffrey tinha me contado as coisas, e foi onde ele me falou que não era pro Geoffrey ter me falado ainda, né? Que era um processo que era para ele ter passado sem me falar, mas como o Geoffrey disse, por conta de tudo ele acabou me contando. E aí eu fui bem sincera com o pastor, conversei também, dizendo tudo que tinha acontecido, ele me perguntou o que eu sentia, o que eu pensava. E aí eu falei que eu tava muito confusa ainda, porque eu tinha muito medo de me abrir de novo, tinha sofrido muito e tal. E, enfim, aí depois eu e o Geoffrey fomos conversar, né? E aí eu tava com medo, a gente foi conversar e eu tava com medo, assim, porque depois a gente sentou pra conversar com o pastor, na verdade, né? E aí a gente tinha marcado, a gente tinha conversado entre nós dois que a gente ia conversar com o pastor juntos, mas eu ainda não sabia se essa conversa com o pastor era pra gente voltar a namorar ou se era pra gente voltar a orar. Tanto que eu tava muito confusa. E aí comigo, assim, falei, dentro de mim, se for pra voltar a namorar agora, eu não quero. Porque eu não tô pronta pra isso, eu não consigo. Não quero namorar agora, né? Tipo, não vou dar conta. Tenho muito medo de acontecer e eu não podia voltar a namorar, não conseguia voltar a namorar. Eu não lembro como é que foi na situação que... eu não sei se o Geoffrey achava que a gente ia voltar a namorar direto, mas aí a gente descobriu que não, que a gente ia ter que orar novamente, por conta de tudo que a gente tinha passado, né? Mas aí o Geoffrey conversou comigo, e aí a gente vai marcar pra falar com o pastor, e eu tava muito medo de ir conversar com o pastor porque eu não tava pronta. Então eu até lembro muito bem nesse dia, eu falei pra ele, olha, eu não sei, eu preciso orar agora e depois eu te falo o que a gente resolve, porque eu tô muito mal. E aí nesse dia foi uma resposta de Deus muito direta, porque eu fui orar, falando tudo pra Deus, que eu não sabia o que fazer, que eu tinha muito medo de tudo acontecer e que não sabia o que fazer. Então, fui orar, né? Eu lembro que eu peguei ali, orei, falei pra Deus que eu gostava do Geoffrey, tudo, mas eu não queria passar por aquilo de novo. E que eu precisava saber se eu dava esse passo novamente, se eu dava essa chance novamente. E aí eu peguei o celular, né? Abri o aplicativo da Bíblia, numa parte de oração lá, eu acho que eu tenho até hoje, tenho que procurar. Escrevi algumas coisas, meio que escrevendo a oração. E aí eu abri o aplicativo, enfim, depois eu olhei lá, fui ler. E aí tava escrito lá um versículo, né, assim, de cara, assim, era Apocalipse, se eu não me engano, dizendo que todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, e não haverá mais choro, não haverá mais isso. A gente sabe que o contexto desse texto é totalmente diferente, mas isso veio de encontro à nossa história, porque era algo que tinha a ver com a nossa história. E eu entendi que isso era uma resposta de Deus naquele momento de que eu deveria dar mais uma chance, né, pra isso. Mas no meu coração eu não sentia segurança pra isso, porque eu tava com medo. Mas pelo fato de eu ter orado, ter passado aquele momento com Deus e ter tido essa direção, eu falei, eu vou dar espaço de fé. Aí foi quando eu voltei a falar com ele nesse mesmo dia, acho que tinha sido uns 40 minutos depois. Falei, olha, eu não me sinto pronta pra isso, eu não tô bem pra isso, não me sinto pronta, meu coração não tá bem pra isso, mas eu vou dar um passo de fé, porque Deus falou comigo. Então, aí a gente marcou de conversar com o pastor, mesmo que eu não tava com o coração aberto pra isso, eu resolvi dar um passo de fé, mesmo não sentindo muito bem ainda, né? Então, assim como o Geoffrey, eu sempre tive muito temor em relação às coisas de Deus, e comigo sempre foi assim, eu sempre
oro muito e Deus sempre confirma comigo as coisas na palavra, né? Então, como eu tenho esse relacionamento meu e Deus, sempre que Deus fala comigo é algo muito específico, muito na palavra, então eu entendi que era o que Deus estava falando, que era o que estava acontecendo, e a gente marcou de conversar com o pastor, e aí a gente chegou para conversar com ele, e aí ele explicou, conversou com a gente, e aí foi onde ele nos deu a diretriz de que nós deveríamos orar novamente, que a gente não ia voltar a namorar, tipo, tá tudo bem? Então pronto, vocês estão namorando. Ele falou, não, agora vocês vão orar novamente. Então isso, de certa forma, me trouxe um alívio, porque eu não estava pronta para voltar a namorar, né? E foi um cuidado de Deus para que as coisas fossem colocadas no lugar, para que a gente se sentisse pronto, eu também pudesse sarar disso tudo. Então o fato da gente voltar a orar foi algo que me trouxe um alívio. Daí a gente volta a orar, né, durante 3 meses, e não foi tudo bem, né? A gente até achou que, poxa, agora as coisas acontecem. E aí no meio disso, tipo, eu novamente começo a sentir um sentimento muito estranho, era algo muito difícil de explicar, mas era um peso no coração, assim, algo que me incomodava muito. E eu sempre muito transparente, eu e a Nara, a gente sempre foi muito claro, muito franco um com o outro. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais ajudou a gente. A gente tinha combinado que dessa vez a gente ia ser 100% transparente em tudo aquilo que a gente sentia ou pensava em relação a essa oração, esse momento, porque da outra vez a gente, principalmente o Joffer, se fechou muito. Então eu não sabia o que passava com ele, né? E a gente sabia que se a gente tivesse que passar por esse processo, teria que ser algo muito claro. Então a gente se abria e conversava sobre absolutamente tudo. Se sentia dúvida de alguma coisa, a gente falava. Se sentia medo de alguma coisa, a gente falava. Então isso foi algo que nos ajudou muito. Daí começou a vir esses sentimentos, né, esse peso no coração. E aí eu comecei a compartilhar com a Nayara. E é claro que, assim, eu sei que no momento ele não foi fácil para ela, não foi fácil para nós dois, mas ela sempre teve muita sabedoria, sempre esteve ali comigo, né, me ajudando nesses momentos. Era coisas que, assim, por exemplo, tava tudo bem, a gente tava junto ali fazendo alguma coisa junto e tal, e de repente quando a gente ia embora, ia para casa, tipo, chegava em casa, aquele peso voltava, aquilo, né, começava ali a me angustiar, a trazer dúvida do meu coração, e eu ia, orava, pedia para o Senhor, né, para aquilo fosse esclarecido ou para que aquilo fosse retirado. E então a gente entende que o processo da oração foi muito importante nisso, porque foi através da oração que a gente conseguiu vencer todas as dúvidas, conseguiu vencer todos os medos, toda insegurança, toda incerteza que a gente tinha. Então a gente finaliza aí esse processo de oração durante esses 3 meses. Aí a gente retorna novamente para conversar com o nosso pastor, e dali para frente a gente então, né, retorna de forma ali concreta, de forma segura e com toda certeza que o que a gente queria realmente era casar, e a gente volta a namorar. Então se passa, né, esse momento aí de turbulência, né, de tudo que a gente passou ali de sofrimento, né, todas as consequências, todas as tomadas de decisões erradas, de terminar, de voltar, de romper uma oração, de voltar. Mas como a gente falou, né, a gente sempre buscou muito direção no Senhor, se curar, ser esclarecido, ser direcionado, buscar direção nos pastores, pessoas maduras, e também um com o outro, de conversar, de entender, de ter muita conversa, muito diálogo, de ser muito transparente, muito verdadeiro um com o outro, mesmo que assim fosse machucar um ao outro, a gente era verdadeiro, e o Senhor foi nos dando graça. Então a gente, né, vence tudo isso e a gente começa a namorar. Eu sei que o primeiro mês de oração, eu acho que 1 mês e meio de oração foi muito turbulento, foi muito difícil para nós, principalmente por conta do Joffer com essas dúvidas todas que ele tinha, né? Eu acho que era um processo de amadurecimento emocional que ele estava passando, não só entre nós dois, mas da vida em si, muita coisa que ele tinha que lidar com ele mesmo. Então ele abria isso para mim, e aí a gente
encontrava coisas, líamos sobre questões emocionais, assistíamos vídeos sobre questões emocionais, eu mandava coisas para ele, a gente conversava. Então esse período foi muito difícil, porque eu, em todo tempo, eu sentia muito medo de tudo aquilo acontecer de novo, mas a gente persistiu, a gente continuou orando, sendo sincero, e aí depois que passou isso, em algum momento essas coisas pararam de acontecer. A gente sentiu mais paz, né? E aí esse restante de 1 mês e meio pra finalizar, né, a oração, o final, aí já tava tudo muito bem. A gente já no último mês ali de oração a gente já tava super bem, já tinha certeza de que queria namorar, era isso mesmo, que a gente queria voltar. Então aí, quando a gente foi voltar a conversar com o pastor, a gente já tava bem, já tinha passado por isso, já tava decidido. E aí a gente voltou a namorar, né? Isso aí foi... Oramos 3 meses e voltamos a namorar. A gente voltou a namorar em setembro de 2021, né? Foi isso aí. Isso aí, nisso, não, 2020, setembro de 2020. Foi, setembro de 2020, é isso mesmo, 2020. Nisso a gente começa a namorar, então dessa vez é um namoro muito mais seguro, muito mais concreto, sabe? Algo muito mais sólido e muito mais leve também. A gente, né, podia desfrutar agora, tipo, tanto da amizade que a gente tinha construído, mas de um namoro que foi começando a ser construído de fato. A gente, a partir dali, começou a entender que realmente era um namoro, que era algo diferente do que a gente tinha vivido desde então. Então a gente foi desfrutando, né, foi aproveitando cada momento ali junto, cada passo que a gente foi dando no namoro. E a gente namora, então, durante mais ou menos 6 meses, que até o dia que a gente decide, né, sentar, conversar e tomar essa decisão do casamento, né? A gente já vinha conversando sobre isso, as conversas já foram amadurecendo, então depois de um tempo a gente já começou a pensar no casamento. Foi isso mesmo, aí acho que deu tempo, né? Essa oração, esses 3 meses para nós, deu tempo da gente amadurecer o sentimento de amor um pelo outro, né? De essa transição de amizade para namoro. Então, quando a gente começou a namorar, a gente já agia como namorado, né? Então, o Joffre já era mais aberto comigo, ele de fato foi outra pessoa, né? Então, eu já comecei a conhecer um lado dele mais meigo, mais saudável, não saudável, mais meigo, mais amigo, mais amoroso, e porque ele meio que se retraía com isso por não ter certeza do que ele sentia, né, por mim. Então, nesse processo que a gente voltou a namorar, aí já foi mais leve, como o Joffre disse, foi mais leve, já desfrutamos mais, já passamos a entender que a gente namorava, e isso foi algo muito bom pra nós. E aí a gente começou a fazer tudo junto novamente, tivemos um namoro muito bom mesmo, até a gente, não que a gente não tinha entrado no namoro pensando em casar, a gente já tinha essa certeza, mas a gente precisava viver a fase de namoro, né? Então a gente passou esse momento aí até a gente, uns 6 meses, a gente resolver sentar pra falar que ia casar mesmo, né? Então, essa história aí do noivado e casamento, a gente deixa nas cenas dos próximos capítulos. E a gente espera que você que nos ouviu até aqui tenha sido abençoado pela nossa história, e muito mais do que uma história, a gente acredita que tudo que o Senhor nos fez passar hoje é um testemunho para que a gente possa compartilhar com outras pessoas e que essas pessoas sejam curadas, sejam testificadas, né, através do que o Senhor pode fazer na vida de 2 pessoas que se comprometem com Ele e que buscam nele, né, as suas respostas. Então, que você possa nos acompanhar aí no próximo episódio. A gente vai falar sobre o processo do noivado, sobre o nosso casamento, e a gente deseja, do fundo do nosso coração, que você continue sendo abençoado por essa conversa e nos acompanhando, né, cada vez mais aqui para frente.